A noite do Oscar 2022 foi marcada por uma piada de mau gosto que acabou resultando em agressão física. Após Chris Rock fazer uma piada desrespeitosa com Jada, a esposa de Will Smith, o ator sobe ao palco e agride o apresentador. Afinal, o que levou Will Smith a fazer o que ele fez? Quais foram as palavras que eles disseram neste momento da discussão? Vem comigo que essa aula de hoje tá bem polêmica. Bora lá! Para começar, vamos assistir a partir do momento em que Chris faz essa piada ofendendo a esposa de Will. E vamos começar assistindo com legendas em inglês. Vamos lá! Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Agora, vamos analisar pausadamente, frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Aqui nós percebemos que antes dele iniciar a piada, ele inicia dizendo Jada, I love you. Jada, I love you. Seria Jada, eu te amo. Você percebe que ele já quis aqui dar uma equilibrada, né? Então ele inicia dizendo Jada, I love you. E então ele começa dizendo assim, G.I. Jane. É uma referência a um filme lançado em 1997, aqui no Brasil conhecido como Até o Limite da Honra. Portanto, nos Estados Unidos o filme é chamado de G.I. Jane e no Brasil Até o Limite da Honra. O filme era protagonizado por Demi Moore, que fazia uma personagem que não tinha cabelo. E quando Chris Rock diz G.I. Jane 2, ele tá dando uma ideia de que a Jada, a esposa de Will Smith, daria a possível sequência a esse filme. Então, se fôssemos traduzir G.I. Jane 2, seria aqui no português Até o Limite da Honra 2. Afinal, seria uma sequência de Até o Limite da Honra. Então, Até o Limite da Honra 2. E então ele diz isso aqui, ó. Can't wait to see you. Significa não posso esperar para te ver no filme. E então ele conclui, alright, seria tudo bem, tudo certo? É como se fosse, tá legal? Tudo bem? Certo? A piada se tornou desrespeitosa devido ao fato de Jada ser careca não por opção, mas devido à doença que ela possui. E aí, é claro, nós percebemos nitidamente que a reação dela após ele dizer isso não foi boa. Mas o nosso propósito aqui é aprendermos inglês com essas falas, por mais polêmicas que sejam. Vamos entender a pronúncia dessa citação. Olha só, ele começa dizendo Jada, I love you. Jada, I love you. Perceba que amor, o verbo amar, você não fala love. Você não vê ele falando I love you, igual a gente fala aqui no Brasil, né? Não, ele fala como? I love you. I love you. Jada, I love you. Jada, I love you. Jada, I love you. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? G.I. Jane 2, can't wait to see you. Então você percebe que can't wait to see you fica tudo junto, né? Can't wait to see you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. G.I. Jane 2, can't wait to see it. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? All right. All right. All right? All right? All right? Então, Jada, I love you. G.I. Jane 2. Can't wait to see you, alright? Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right?
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Aqui nós percebemos que ele intensifica ainda mais a besteira que ele falou, ao perceber que o público estava rindo. That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. E aí ele quer afirmar que realmente a piada dele foi muito boa. E ele começa dando essa gaguejada. Ele começa dizendo it's, é como se fosse isso é. E aí 3 pontinhos, ele diz também no passado that was a, é como se fosse assim, ó, isso foi uma, seria mais ou menos isso. E ele não conclui. E aí na frase de baixo ele reinicia essa frase aqui de cima. Então, that was a... E aí ele cita de novo. That was a nice one. Quando ele fala that was, ele está se referindo à piada, certo? Então, não é necessariamente isso. Você pode ver que está se referindo a essa. Então, essa foi uma... Então, ele fala that was a... De novo, essa foi uma... E aí, nice one, é interessante que nice pode significar bom, legal, pode significar também agradável. É como se ele estivesse dizendo, essa foi uma boa. Ou simplesmente, essa foi boa. Querendo dizer que a piada que ele fez ainda tinha sido muito boa devido à risada do público. E aí, esse ok, aqui no final, ele fala bem rapidamente, né? Ok. Podemos traduzir no português, inclusive, para ok mesmo. Então, essa foi boa. Ok. E então, Chris Rock dá continuidade ao que ele estava fazendo ali no palco. Na verdade, ele estava ali para apresentar o prêmio de melhor documentário. E aí, na hora que ele diz I'm out here, é o que geralmente eles dizem para dizer eu estou aqui. E aí, ele percebeu que na hora que ele ia anunciar os nomeados... Você percebe que ele já fala, Richard. Ele percebeu que o Will Smith havia levantado do lugar. Tá, mas aí você me pergunta por que ele chamou o Will Smith de Richard? É importante ressaltar que Will Smith estava concorrendo à premiação de melhor ator devido ao seu papel no filme King Richard, Criando Campeões, é como o filme é chamado aqui no Brasil. Ele interpretava o papel do pai Richard Williams, uma história baseada em fatos reais. E quando Chris Rock o chama de Richard, ele não imaginava que naquele momento ele ia levar um tapa na cara, né? Então, Richard, não tem uma tradução, você não traduz nomes, portanto, Richard. Enfim, ele exclamou, né? E todas essas palavras aqui, nós pronunciamos da seguinte forma, vamos lá. Primeiramente, it's, that was a nice one, okay. I'm out here, Richard. It's, that was a nice one, okay. I'm out here, Richard. That was a nice one, okay. I'm out here, Richard. That was a nice one, okay. I'm out here. Richard. That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Bom, gente, vamos entender aqui palavra por palavra. Quando ele diz Will Smith, o nome dele, just é uma coisa que acabou de acontecer. Dentro do inglês você vai ver just ser usado em inúmeros sentidos, principalmente quando se refere a uma coisa que acabou de acontecer. Podemos então traduzir aqui, adaptar para acabou. Você percebe que just às vezes significa somente, apenas, mas aqui não tem nada a ver com somente, só, apenas. E aí temos essa expressão aqui, smacked, é o passado de smack. Para começar, smack the shit out of me significa dar uma surra. E é interessante porque a estrutura da frase não é a mesma que dar uma surra, é diferente. E por que não dá para traduzir isso aqui ao pé da letra? Porque você vai ver que o verbo smack às vezes se refere até mesmo beijar. The shit
seria a merda. Out of me, fora de mim. Isso é pra você entender que expressões idiomáticas você não traduz ao pé da letra. Então toda vez que você vê o conjunto smack the shit out of someone, né, se refere a dar uma surra em alguém. Então, o que o Chris Rock tá dizendo aqui? Uau, Will Smith acabou de me dar uma surra. Simplesmente. Vamos entender a pronúncia dessa frase, presta atenção. Will Smith just smacked the shit out of me. Falando rápido vai ficar mais ou menos assim. Will Smith just smacked the shit out of me. Will Smith just smacked the shit out of me. Will Smith just smacked the shit out of me. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. E aqui nós percebemos que o conflito não se encerrou na agressão física. Will Smith desceu do palco e continuou falando em alta voz. Keep my wife's name out your fucking mouth. E aí Chris Rock diz, wow, dude. E Will Smith diz, yes. E então Chris Rock responde, it was a G.I. Jane joke. E nós percebemos que toda frase em inglês que se inicia com um verbo é uma frase que está no imperativo, é uma ordem, é uma sugestão. Quando ele começa dizendo aqui, ó, keep, ele está dizendo mantenha. Mantenha. My wife's name, esse S aqui com my wife's se refere ao quê? Nome da minha esposa, o que indica que esse S é possessivo, indica posse, portanto, name, nome da minha esposa. Então é realmente assim, fora de ordem mesmo. Então mantenha o nome da minha esposa. Você percebe, gente, que no português já deu 2 linhas, a gente tá aqui ainda, né? E aí ele diz o seguinte, out, que simplesmente significa fora, your fucking mouth. Bom, mouth, boca. Your, sua. Então, mantenha o nome da minha esposa fora da... E aí aqui tem um palavrão, né, gente? É como se ele estivesse dizendo da sua boca. Então, nós traduzimos keep my wife's name out your fucking mouth simplesmente para mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca. E a exclamação de Chris, wow, dude, é como se fosse wow, cara. Ele ficou impressionado. Will responde, yes, sim. E então Chris Rock tenta explicar a piada, né? It was a... Isso foi uma... E aí, G.I. Jane é o nome do filme, como nós falamos, né? Que aqui no Brasil é traduzido para Até o Limite da Honra. Então você percebe que é joke, piada de G.I. Jane. É uma piada do filme G.I. Jane. No português, a gente vai ter que traduzir para isso. Foi uma piada de Até o Limite da Honra. Algo nesse sentido. Ou isso foi uma piada do filme Até o Limite da Honra. Enfim, para ficar adaptado ao nosso idioma, né? Então, gente, tudo isso aqui traduzimos para tudo isso aqui. Vamos então para a pronúncia. Presta atenção. Keep my wife's name out your fucking mouth. 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 Wow, dude. Wow, dude. Wow, dude. Wow, dude. Wow, dude. Wow, dude. Yes, Yes. Yes. yes, yes, yes. It was a G.I. Jane jump. It was a G.I. Jane joke. O que é interessante é que ele não fala it was a. Ele fala it was a. Então, it was a G.I. Jane joke, que é uma das opções de você pronunciar a palavra a. Você pode pronunciar a ou a, que é a letra A mesmo, né? Começa com A, ABC. It was a G.I. Jane
joke. It was a G.I. Jane joke. It was a G.I. Jane joke. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes, it was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? E então Will Smith repete a mesma citação que ele disse na frase que nós acabamos de analisar. Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca. Portanto, keep my wife's name out your fucking mouth. Só que você percebe que agora ele fala com uma entonação maior, com um peso maior, né? Aí agora Chris decidiu parar a piada, né? E aí ele diz, I'm going to. Bom, isso aqui é uma frase que indica futuro. Eu vou. É simplesmente isso. Eu vou. Estruturas com verbo to be, I'm, junto com going to, você não traduz ao pé da letra, senão ficaria eu estou indo para. Não faz sentido, não tem lógica. Você é obrigado a adaptar para eu vou. Ok? Seria tá legal? Tudo bem? Então, esse I'm going to é como se fosse eu vou parar. Eu parei. Ok? Vamos então para a pronúncia. Vamos lá. Mais uma vez a mesma frase. Keep my wife's name out your fucking mouth. 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 I'm going to, okay? 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 Okay. E aqui você percebe que Chris Rock começa a gaguejar e falar coisas sem sentido, né? Oh, I could, oh, okay. Bom, gente, isso aqui não dá pra traduzir. Seria, eu poderia, e aí depois, tá legal. Enfim, não tem um sentido lógico. Ele tá só gaguejando, pensando no que ele vai falar agora a seguir. E essas palavrinhas aqui nós pronunciamos da seguinte forma. Oh, I could. Oh, okay. Oh, I could. Oh, okay. I could, okay. I could, okay. I could, okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. E aí, para retomar aonde ele estava, ele começa dizendo That was a... Bom, ele não tinha ideia do que ele diria a seguir. Ele pensou brevemente, né? Então, that was a... É a mesma coisa que nós vimos ali em cima. Isso foi uma... Aí ele viu que, enfim, a sequência da frase não casou muito bem com esse início da frase. Por quê? Porque ele conclui dizendo Greatest night in the history of television. Bom, para você entender melhor, greatest, com esse sufixo EST, esse termo aqui é o superlativo do adjetivo great. Quando você usa great no inglês, pode ser traduzido às vezes como grande, ou às vezes como ótimo, excelente, depende muito. Quando você usa o termo greatest, é ideal, é correto você usar o artigo the, porque você está indicando que aquilo é único. Então, quando você fala, por exemplo, the greatest night, seria a maior noite. Não é só grande, é a maior. Não é só ótimo, é como se fosse a mais ótima. É superlativo, é quando você eleva uma coisa ao extremo, ao máximo. Portanto, se você parar para analisar, o artigo correto que ele deveria ter utilizado aqui é o artigo definido, the. Por quê? Porque depois está vindo greatest. Então seria algo assim, essa foi a, certo? Então ao invés de isso seria essa foi, e ao invés de uma seria a. Então,
That was the greatest night. Essa foi a noite maior, a maior noite. That was the greatest night. Essa foi a maior noite. É isso que ele quer dizer, só que essa frase ficou dividida em duas partes, né? Porque ele não diz com the, ele diz com a ou a, né? Você percebe que o sentido é a maior noite, só que ele não fala a maior noite, né? Ele fala uma maior noite. Essa foi uma maior noite e fica muito esquisito. Por quê? Porque a significa um ou uma. Não dá pra traduzir isso aqui pra a. A gente adaptou pra a. Lembrando, gente, um detalhe muito importante. The significa o, a, os, as. É o artigo definido. Então, ele não usou isso. O que ele usou? Ele usou o artigo indefinido, que é o uma. Percebe a diferença entre a e the? Tem uma diferença clara aqui. Então, voltando aqui pra cima, ele usou a, mas nós vamos traduzir para a. Então, embora ele tenha dito essa foi uma, nós vamos traduzir, adaptar para essa foi a. Por quê? Por causa do que ele está dizendo a seguir. Greatest night. A maior noite. In the history, bem simples, na história of television, da televisão. Simplesmente, that was the greatest night in the history of television. Essa foi a maior noite na história da televisão. Esse na história da televisão até poderia ser adaptado no português para da história da televisão. Tanto faz. Vamos para a pronúncia. Repita comigo aí. That was the greatest night in the history of television. That was the greatest night in the history of television. That was a greatest night in the history of television. Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Agora, para terminarmos essa aula, vamos assistir juntos, mais uma vez para concluirmos, esse momento, esse trecho, esse discurso, essa cena, esse momento esquisito do Oscar, sem legenda alguma. Não se esqueça, volte este vídeo quantas vezes forem necessárias. Bora lá! Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth! I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, se você quer ver como foi o discurso realizado por Will Smith após receber a estatueta de melhor ator, comente aqui embaixo também se você tem interesse em ver mais uma análise desta noite marcante. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Se você não me segue lá, você tá perdendo dica de inglês todos os dias, hein? E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer pergunta sobre qualquer coisa que eu falei aqui ao longo dessa aula, você pode me seguir lá no Instagram e me mandar uma mensagem. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!